Deus criou um mundo perfeito, sem pecado, sem mal, sem violência, sem insegurança, sem doença e sem morte. Ele é o Deus da vida, a fonte da vida e o doador da vida. Há um grande contraste entre o mundo de Gênesis capítulo 1 e 2, onde tudo é significativo, belo e harmonioso, retratado em cores vibrantes, alegres e claras, com o mundo do restante de Gênesis, em que tudo o que é bom é de súbito atingido por uma tempestade de pecado e consequentemente prejudicado com relacionamentos amorosos arruinados. As cores tornam-se escuras e a música dissonante. O potencial puro e excelente para o crescimento e exploração é comprometido. O pecado entrou na raça humana pelo erro de Adão e Eva, quando ambos deixaram de ouvir a Deus para ouvir a voz de Satanás. A Bíblia mostra muito claramente quais foram as consequências do pecado gerado pela desobediência do casal. Primeiro, o homem caiu de sua retidão original e a imagem divina nele foi desfigurada. A comunhão com Deus foi quebrada. O relacionamento com o Criador foi destruído. De refletor à santa imagem de Deus, o homem passou a ser principalmente símbolo da desobediência e rebeldia contra Deus. Segundo, o pecado trouxe morte espiritual. Toda a humanidade tornou-se morta em ofensas e pecados. No livro de Efésios é dito: vocês estavam mortos em sua transgressão e pecado, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Efésios capítulo 2, verso 1 e 2. Além disso, a menos que o pecado seja vivificado de seu estado de morte espiritual, ele o conduzirá para a morte eterna, tornando-se assim o inferno uma das mais terríveis consequências do pecado. Em terceiro, o homem tornou-se escravo do pecado. Sua natureza tornou-se totalmente depravada. Ele foi completamente corrompido pelo pecado em todo o seu ser, alma, corpo, faculdade, vontade, etc. Pecar tornou-se algo natural para o homem. Quarto lugar, o pecado ainda trouxe consequências físicas e emocionais para o homem. As consequências do pecado impactaram o relacionamento do homem com a natureza, com o próximo e consigo mesmo. Por causa do pecado, o sustento do homem tornou-se penoso e o sofrimento tornou-se uma realidade com dores, aflições, doenças e morte. Apesar do pecado trazer tanta dor e sofrimento para a raça humana no decorrer de todas as épocas, a solução para ele já havia sido exposta logo que surgiu o pecado. Movido pelo amor, Deus ofereceu esperança e uma solução para o problema do pecado e da morte. Somente o Deus vivo, por meio de suas ações graciosas, pode fazer isso. Assim, nada e ninguém pode ser comparado ao nosso Criador e Redentor. Ele é, acima de toda a sua criação, único e soberano. Em castigo à serpente por ter influenciado Adão e Eva a pecar, Deus disse: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Gênesis capítulo 3, verso 15. Naquele momento, Deus colocou inimizade entre o mal e a humanidade para que os homens não fossem encantados e enlaçados por ele, mas que fossem capazes de dizer não enquanto se apegavam a Deus em busca de sabedoria e força. Registrado em Gênesis 3, verso 15,
Deus, o Criador, trouxe uma solução para o problema do pecado, enviando a semente prometida. Jesus Cristo é o Salvador da humanidade. O pecado trouxe não apenas complicações, mas também a morte. No entanto, Jesus venceu a morte por sua vida perfeita de serviço amoroso, sacrifício altruísta e obediência voluntária aos mandamentos de Deus. Quer você no dia de hoje ter seus pecados perdoados? Saiba então que ter fé no sacrifício de Jesus, junto com a entrega total a Deus e a sua vontade, tira toda a mancha do pecado do vosso coração. Todo aquele que aceita o sacrifício de Jesus e escolhe obedecer seus mandamentos, tem seus pecados cobertos pelo sangue derramado de Jesus na cruz. O sacrifício de Jesus nos livra de todas as nossas ofensas e mágoas. Ele purifica a nossa vida e não se lembra mais das nossas transgressões. Hebreus capítulo 8, verso 12. No estudo de amanhã entraremos na lição número 3, que tem como título Entendendo a Natureza Humana. Nos acompanhe em mais esse estudo e tenha sua vida abençoada por Deus. Que Deus os abençoe e até a próxima.